Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje o nosso primeiro podcast e nós vamos falar de uma figura ilustre da nossa cidade, do nosso estado, o pai da irreverência cearense, o humor super afiado de Quintino Cunha. E nada melhor para trazermos o assunto e batermos um papo sobre tal figura como o professor e historiador professor Valentim. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Uma satisfação muito grande estar aqui hoje, sendo o primeiro, desse ciclo de entrevista, falando sobre um dos maiores, para mim, um dos maiores personagens cearenses de todos os tempos. Como historiador, a gente pode voltar no tempo, pegar os personagens que estão esquecidos e trazer para a realidade, para o hoje, Até porque o pessoal hoje em dia eles vão perdendo, essa questão histórica, das referências históricas seja da cidade, seja do estado. Muita gente que mora até mesmo no bairro que leva o nome, o bairro Quintino Cunha, não tem conhecimento de quem é Quintino Cunha, quem foi Quintino Cunha. Por exemplo, eu decidi fazer história porque eu questionei quem foi Antônio Bezerra, por que eu moro, por que o bairro tem esse nome, e foi que surgiu esse interesse em fazer história, E falar sobre o Quintino Cunha não é porque ele tem um bairro Quintino Cunha, mas quem foi, qual a importância dele para ter o bairro que tem o nome dele, Então a gente vai entrar no túnel do tempo e trazer esse personagem para a atualidade, para a gente falar um pouco sobre ele, Vamos lá, quem era realmente Quintino Cunha? Quintino Cunha foi um jovem que nasceu em São Francisco de Uruetama, que hoje é Itapajé, família pobre, e que nasceu com esse dom da poesia, da irreverência, da brincadeira, E um certo dia, ele lendo o livro Cabeleira do Frank Távora, ele achou uma história assim de um cangaceiro violento, assassino, E ele pensou e escreveu, uma tese defendendo ele, o personagem, o cangaceiro, Que era o cangaceiro Cabeleira, não é isso? E o irmão dele disse, não, Joaquim, tá bom de você fazer direito, você defender um personagem tão bem defendido que eu fiquei assim acreditando nele. Aí foi que surgiu essa ideia foi trabalhando de ele chegar a fazer direito. Só que ele começou a fazer direito em Recife e parou. Voltou para Fortaleza e tornou-se um Rábula, O Rábula, era a figura que ela fazia vias e acabava sendo realmente o advogado. Era o advogado do passado, era o Rábula. Não exatamente tinha concluído aí o curso de mas direito. Tinha um conhecimento técnico sobre o assunto. Pelo assunto. Na época não tinha prova da OAB também, Exato, nem existia. Como que tem hoje, nem existia. Em 1975, o curso de Direito era em Recife, não era em Fortaleza, Por isso que a maioria que queria fazer medicina, o direito que era os cursos da época, tinha para Recife, Antes disso ia para a Europa, Exatamente, Então, o Quintino Cunha, ele foi aquele personagem, o primeiro personagem humorista, reverente, Ele criou uma logomarca do Ceará, do cearense gaiato, Cearense gaiato, aquele cearense que brincava com a dor, com a fome, levava tudo no verso e transformou a sua profissão, de uma maneira irreverente, Ele, como advogado e certas vezes como juiz, ele levava tudo de uma maneira incógnita. E aí? Por que é que esse cara fala assim? Por que é que ele fala? Por que é que ele acha graça? Por que é que ele brinca? Quer dizer, na época era uma coisa nova, mas hoje ele não conseguiria ser o que ele foi na época, Talvez aquele humor cáustico, um pouco do tom um pouco debochado, onde não se existia ainda a figura ou a palavra humorístico, Exato, entendeu? Mas sim uma irreverência, Um cara diferenciado. Porque, como dizia, por exemplo, o Jung, Carlos Jung, o tempo é o lugar,
Então, na época, aquela fortaleza bucólica, a Praça do Ferreira era do centro, era o escritório de todos os intelectuais, jornalistas, poetas, né? E Quintino Cunha era um personagem da praça, né? Era um assíduo frequentador da Praça do Ferreira. Java, do Café Globo, entendeu? Aqueles debates que se falava sobre literatura, sobre direitos, sobre política, né? Não como hoje, né? Que as pessoas se reúnem para falar sobre a vida alheia, né? Eles tinham altos debates, altas disputas, né? Cada um querendo se impor, né? E o Quintino Cunha sempre daquele jeito cearense, né? Da brincadeira, da poesia, né? Pelo que eu li do Quintino Cunha, do leve conhecimento que eu tenho, ele não era da panelinha dos juristas, ele não fazia parte do grupo dos juristas, também ele não fazia parte do grupo dos, como é que eu posso dizer, daqueles boêmios, né? Então ele já tinha um grupo específico ali mais intelectualizado, levado para poesia, para literatura, não era isso? Tanto que o Quintino Cunha, como poeta, ele se considerava livre, né? Tanto que em 1921 ele foi eleito deputado estadual, mas só passou um ano, porque ele se sentia preso. Ele queria andar, ele queria viajar, ele queria estar sempre em contato com o povo. Inclusive, né? nesse primeiro ano que ele foi, primeiro e único, né? Foi. Ele praticamente rodou a região do Cariri inteira para ver os anseios da população e tentar melhorar a vida daquelas pessoas. Exato. Ele foi direcionado para a região do Cariri. Foi. E só conseguiu, de fato, passar esse um ano na política por conta desse enrijecimento. Né? Porque a região do Cariri é concentrar o maior centro de debates políticos, religiosos, né? Entendeu? Daquela época, né? A história de Fortaleza, aliás, a história do Ceará era parte do Cariri, né? Da revolta dos Tamoios, né? Da Intentona, do Padre Cícero, do Flávio Bartolomeu, né? Tudo partiu, tanto que o Padre Cícero foi o vice-governador do Ceará sem nunca pisar aqui na capital, né? Então, a importância que o Cariri teve na época. E o Quintino Cunha foi lá, né? Ouviu o que as pessoas falavam, e quando ele viu que realmente a profissão de deputado prendia muito ele, disse, não, quero voar, quero andar, né? Não se viu vocacionado à política em si, né? E aí, o professor Valentim, só fazendo aqui um breve retorno, né, na infância e adolescência dele, como vários casos que nós iremos contar aqui, causos também, tem alguns bem interessantes na infância que mostram essa referência dele. E um deles, ele no colégio cearense, ele aprontou alguma coisa com os professores, e daí o professor chamou ele para dar as famosas palmadas que tinha na época, né? E ele, já com esse senso de justiça, se sentou em cima da malinha dele, que é a nossa mochila de hoje, e disse, em cima da propriedade ninguém pode ser invadido. Né? Já tinha então, noção dos direitos, noção, dos direitos da propriedade, né? Era uma intelectualidade já de muito jovem, mas uma época também que ele era considerado um mau aluno, né? Quer dizer que ele não era um bom estudante. Mas eu acho que equiparado aos tempos atuais, ele deveria ser um gênio, né? Era. Inclusive o padre Anacleto só não expulsou ele porque era um bom aluno, tirava nota boa. E teve uma cena que o Alto Cunha conta aqui nesse livro aqui, a Anedota de Quintino Cunha, que ele estava lendo, né? Estava lendo um livro com os pés em cima da cadeira, né? Aí o padre, Quintino Cunha, tira os pés da cadeira e vá para a minha sala. Com meia hora ele chegou com os 4 pés da cadeira, daqui, os pés da cadeira que o senhor pediu, né? Entendeu? Quintino Cunha é muito afamado nos júris que ele fez aí pelo Nordeste, né? Gostava muito de viajar pelo Norte, também andava muito por Guaramiranga. Foi. Ele residiu, a família dele residiu em Baturité, né? Ele passou muito tempo em Baturité, então ele tinha aquela região ali, né? Como uma área de trabalho, né? Ele também teve em Belém, né? Quando ele escreveu, aliás, teve em Belém, teve em Manaus, quando ele escreveu o livro Solimões, que foi o único livro que ele escreveu, que na verdade eu procurei outros livros, assim, só encontrei a tese, né? Que é da jurisprudência, roteiro da jurisprudência, foi o segundo livro que escreveu, mas foi a tese, né, que ele defendeu, né? E o mais que ficou escrito foi poesias, versos em jornais, né? E a biografia que o filho dele escreveu, que é esse livro aí, que conta, né, as anedotas do Quintino Cunha.
dentro do júri tem uma cena interessante. Lá em Acopiara ele foi defender um senhor que tinha matado 3 pessoas, né? E ninguém queria defender ele, né? E ele se propôs a ir pessoalmente defender. No dia lá do júri, ele foi falar, né? E disse para os jurados: se eu pudesse enforcar esse desgraçado, eu enforcaria. Se eu pudesse queimá-lo, eu queimaria. Se eu pudesse colocar na câmara de gás, eu colocaria. Mas não olhe para ele. Olhe para a mãezinha dele, faminta, dentro do arreio, só os ossos, pela fome do Nordeste, querendo ver pela última vez a figura do filho para fechar os olhos, respirar e ir em encontro do pai. Aí foi absolvido, né? Aí um dos jurados chegou e disse: doutor Quintino, fizemos uma vaquinha, nós temos 5 contos de réis para dar para a mãe do preso lá. Aí ele olhou para a mãe de quem? Do pobrezinho do preso. Ele disse: eu sei lá se esse homem tem mãe. Entendeu? Uma irreverência muito... Entendeu? E uma coisa que dava certo, né? Ele cativava, ele dominava a plateia, né? Entendeu? Essa é a arte de falar em público. Né? E hoje talvez não desse certo, né? Hoje, pela quantidade de informações, talvez não desse tão bem. O tempo é o lugar, né? Tem isso também do tempo é o lugar, mas ainda existe nos dias de hoje essa brincadeirinha, não posso dizer que é uma brincadeira, mas essa expertise, né, de você se utilizar de uma saída e até conseguir mexer, né, com o emocional, seja dos jurados ou seja de quem está do julgador. Eu lembro nas minhas épocas de estudante que eu ouvia situações que eram elencadas ao Quintino Cunha, do tipo, ele foi defender um homem que tinha matado outro, na verdade era um homicida, e aí na hora que ele foi se manifestar, ele tirou o tempo para elogiar o juiz, né? Uhum. Vossa Excelência, magnífico, inteligente, brilhante. Passou 5 minutos falando. Durante 5 minutos elogiando, rasgando seda para o juiz, e até uma hora que o juiz ficou chateado com a situação, incomodado, disse: e aí, vamos começar logo esse júri ou vamos ficar nesse lenga-lenga? Tá vendo, jurados? Eu só elogiei Vossa Excelência. E ele ficou chateado. Imagine o meu cliente durante anos sendo chamado de corvo. Foi, exatamente. Então acabou sendo absolvido. São situações que ainda são utilizadas dentro da expertise, sim, da oratória. Tem outro caso que está aí, o advogado de acusação, que tinha estudado na Europa, veio, né, aí para esnobar aquela figura magrinha, patética, míope, né, aquele bigodinho, citou 5 juristas franceses, né, com aquela eloquência. Aí o Quintino Cunha olhou e disse: a lei tem que ser rígida, mas pode ser flexível. Ela foi feita para julgar e condenar, dizia o grande jurista Antônio Filho. Aí depois o outro veio perguntar: nobre, quem é esse grande jurista Antônio Filho? Ele olhou e disse: quem? Esse jurista que o senhor falou. Ah, é um cara que vende cigarro lá em Fortaleza. Ele tinha realmente dessas, das que eu li também, muito direcionadas ao próprio Quintino Cunha. Exato, entendeu? Isso foi criando essa própria identidade própria dele, né? Entendeu? O seu Valentim, assim, outro fato que me chamou muita atenção na história dele, nessas andanças e vivências na Praça do Ferreira dele, né? É naquela época da famosa eleição do bode Ioiô, sim, né? sim, eu ia falar sobre isso, né? Conta o filho dele, o Plautus, que inclusive o bode chegou a morar na residência deles, ele né? chegou a morar, ele foi cabo eleitoral do bode, né? E o bode concorreu, naquela época se votava, estava o nome do candidato. Na cédula, né, no papel. E o bode foi eleito. E também reza a lenda que o bode, após essa eleição, foi levado para uma das fazendas dele Foi no pro sítio, né? foi pro sítio, entendeu? Muito famosa essa história do bode. Então, o bode Ioiô, na verdade, né? Entendeu? E outro interessante, ele foi eleito para a Academia Cearense de Letras, né? E pouco participava das reuniões da academia, até que foi convidado para sair, porque ele não participava das reuniões da academia, entendeu?
mas consta que ele ocupou a cadeira número 21, né? Ingressou em 8 de setembro de 1922, né? E depois ele desistiu porque tinha que ser muito preso às reuniões, aqueles debates. Algo muito formal. Era, entendeu? Aquela formalidade que não era nada característico dele, né? O padre Kinderé conta no seu livro que quando o padre Kinderé assumiu a igreja lá do Baturité, né? No primeiro dia ele saiu na cidade, aquele meninozinho magrinho, brincando lá, e disse: garoto, você sabe onde é que ficam os Correios? Ele: sei, só vai aqui direto, dobra à esquerda, depois à direita, tem uma praça, só atravessa e está lá a repartição dos Correios. Aí o padre Kinderé, inteligente: meu filho, domingo vai para a igreja. Eu disse: para quê, padre? Não, você vai, eu vou lhe ensinar o caminho do céu. Mas, padre, o senhor não sabe nem o caminho dos Correios, como o senhor vai me ensinar o caminho do céu, né? Entendeu? Então é esse tipo que ficou registrado, né? Que foi o Quintino Cunha, né? Eu acho que só existe um, segundo o Jung, o inconsciente ou o consciente só existe de uma pessoa, não vai existir duas. Não vai existir 2 Beethoven, 2 Chopin, 2 Chicanísio, né? 2 Quintino Cunha, não, só vai existir um. Pode alguém se aproximar, né? Mas ser igual, eu acho que só existe um. Quintino Cunha, ele morou em Fortaleza? Ou ele... Morou. A primeira casa dele foi na Aldeota, dada pelo sogro, né? Depois, com 6 meses, ele foi para Belém, né? Foi para Belém e de lá foi que ele, quando ele voltou, ele foi para Recife terminar direito, né? Ele chegou a concluir a faculdade? Chegou. Entendeu? Até a tese dele foi essa aqui. Deixa eu ver aqui. Estilo de jurisprudência, foi uma tese em 1928. Estilo de jurisprudência. Foi, entendeu? Que ele defendeu de uma maneira assim fantástica. E dentro escreveu na poesia. Eu assisti um vídeo da neta dele falando: ó, o vovô escreveu a tese dele dentro de uma linguagem poética, né? Que hoje a BNT não permite, né, você trabalhar com essa linguagem poética. Ele aproveitou a liberdade dele, né? A liberdade poética para defender a sua tese. Exato. Alex, hoje, o que é que, por exemplo, os advogados podem tirar do personagem Quintino Cunha? São poucos advogados que têm realmente um conhecimento sobre o próprio Quintino Cunha, né? Esses advogados mais jovens, alguns não conhecem, mas conhecem as histórias pelos mais antigos. Os advogados mais antigos, eles têm realmente o conhecimento da existência, das histórias, dos causos do Quintino Cunha. O que a gente pode tirar é essa autonomia de poder, na hora, você improvisar. Porque o que se entende que o Quintino Cunha, ele não seguia um script, ele não era preso a condições de etiquetas ou às condições que a sociedade poderia empregar. Também não era um escandaloso social, exato, mas ele conseguia, através dessa irreverência dele, fazer ser compreendido pelo povo. Muitos dos seus atendimentos não eram em escritório. Exato. Não se tem conhecimento histórico de que ele tinha um escritório de atendimento. Era na Praça do Ferreira, nos cafés. O escritório dele era nos cafés, a própria Praça do Ferreira. Então essa questão de você manter uma certa irreverência sem cair na ridicularidade, sem deixar a seriedade da própria profissão, mas você trazer algo da sua assinatura, da sua marca como profissional, de que você possa ser compreendido não só pelo juiz, pelo promotor, mas também pelo seu próprio cliente e por quem é atendido por você. A linguagem popular, a questão de você saber se organizar, ter aquela irreverência e por que não, entre um atendimento ou outro, não ficar naquela seriedade, mas também tirar um sorriso do cliente. Exato, entendeu? Seria como hoje quebrar o gelo, quebrar aquela tensão. Era justamente o que o Quintino Cunha realmente fazia, né? Essa questão do Quintino Cunha em si, e aí veio o bairro, né? Exato. O bairro Quintino Cunha, que as pessoas que moram no bairro não sabem quem é. Eles dizem assim: quem foi Quintino Cunha? Aí ele era um professor.
talvez um professor pelos ensinamentos de hoje Exato. em dia, de quem realmente Exato. se inspira. Mas ele era um grande jurista, né? Não um jurista afamado, conhecido como jurista, mas conhecido pela sua irreverência e humor ácido. É porque se pesquisar, a gente vai encontrar muito o poeta, o jornalista, né? Você vai na internet, o poeta e o jornalista, entendeu? Mas a parte jurídica, existe poucas citações, né? Se você procurar hoje, entendeu? Talvez só reforçando, por ele não ter um escritório físico, Pronto, né? Não entendeu? tem, E ele não tinha escreveu nada de poesias. As poesias foram em recorte de jornal, em revista, nos livros, né, do Solimões que ele escreveu, entendeu? E o livro A Pulga, que foi o último livro que ele escreveu em 1917, ele colocava um pouco das poesias, né? Mas não deixou assim uma autobiografia, né? Se for fazer um comparativo entre o começo da condição do direito, né? Aqueles períodos socráticos, né? Pré-socrático, diz que Sócrates não escreveu absolutamente nada. Pronto, ele ia falar nisso. Mas Sócrates se reunia na praça e aclamava lá e a questão da maiêutica, né? Maiêutica socrática. Maiêutica socrática, então fazer a questão de você pensar, né? De lhe instigar a pensar. Então, comparando, talvez Quintino Cunha fosse, né, um Sócrates mais que cearense, né? Por não ter registros muito da escrita, apesar de ser um grande poeta, né, de ter os seus poemas e tudo escrito, mas não essa questão da irreverência que se tornou contos populares, né, da questão das nossas prosas, dos causos, dos comparativos, né, e essa pessoa que é homenageada, tanto hoje aqui no nosso primeiro podcast, como também pelo bairro, né, ao qual leva o nome, um bairro muito grande aqui da capital de Fortaleza, né, a capital cearense, e que fala realmente essa questão do Quintino Cunha. Exato. Mas o pessoal não se liga muito na história, no dado histórico de quem foi. Só reforçando aí, porque o primeiro bairro que teve nome de pessoas foi o bairro de Antônio Bezerra, né, em homenagem ao abolicionista, ao escritor, jornalista. Depois veio Rodolfo Teófilo, né, grande sanitarista, veio Rodolfo Teófilo. E terceiro foi o Quintino Cunha. Terceiro bairro com nome de pessoa, Exato, Quintino Cunha. entendeu? Porque antes o Antônio Bezerra era Barro Vermelho. Barro Vermelho, né? né? Entendeu? E então foi daí, acho que a maior homenagem que se pode prestar a uma pessoa é um bairro, né, que tem um nome, né, que mereceu estar ali, né, como por exemplo o bairro Tachereçat, né, que não tem muito a ver, mas o Tony Bezerra, o Rodolfo Teófilo e Quintino Cunha foi personagem cearense que, através do seu conhecimento, do seu serviço, da sua vida, mereceu essa homenagem, né? E mensagem reconhecida entendeu? Em prol da sociedade. Exato, mesmo. entendeu? Quintino Cunha tinha muitas situações de Quintino Cunha, contando mais um caso dele, que houve um aniversário dele, ele recebeu um presente de um amigo, não foi? Foi. Um chifre numa caixa, um par de chifre, né? Um par de chifre. Ele ficou calado, guardou. Quando foi com 3 meses, era o aniversário dessa pessoa, ele foi lá pessoalmente, né? Entregou uma caixa. Quando a pessoa abriu, tinha um buquê de flores, né? Escrito, cartãozinho, cada um dá o que tem. Exatamente. Exato, então, o pessoal ficou na expectativa achando que ele tinha mandado os chifres de volta. Exato, entendeu? E se a gente for buscar, a gente vai encontrar tanto causos, né? E outra, o Cid Carvalho falou uma vez, né, que Quintino Cunha, mas o pai do Cid Carvalho, falou uma vez, Jardim Carvalho, que o Quintino morava vizinho à casa dele, né? E ele passou 3 meses sumido. Se mandou, foi embora pelo interior e a família passando necessidade. Aí o Jardim Carvalho ajudou a família. Com 3 meses chegou 2 caminhões lá na porta, com vaca, com carneiro, com ovo, com galinha, sabe? Ele defendia as pessoas não tinham dinheiro para pagar, ele recebia ovo, galinha, carneiro, entendeu? Foi uma festa lá, entendeu? É o que no direito a gente entende por receber in natura, que é você não recebe em pecúnia, dinheiro, você recebe em bens, né? Então, como ele não defendia só os mais, que tinham mais condições, né? Mas também as pessoas que tinham poucos recursos ou nenhum.
e ele recebia alguma coisa realmente em troca. Então ele recebia realmente esses agrados, que existe até hoje no interior, não é isso? Exato, né? E assim, segundo consta, né, ele tinha o maior prazer em defender essas pessoas que realmente não tinham condições para ter ali o seu direito realmente defendido. Tanto que ele morreu pobre, né? Isso. Entendeu? Então, é essa causa que ele sempre lutava, causas sociais. Ele abraçou demais essas causas, né? Entendeu? Agora é interessante que o Quintino Cunha, ele criou, né, uma cultura, vamos dizer, criou um topinimo do Ceará, aquele cearense gaiato, brincalhão. Ele criou, né, o Ceará gaiato, que chegamos a vaiar o sol, botar apelido em todo mundo, aquela brincadeira que só o cearense tem, né? Ele foi o precursor dessa irreverência. O pai da irreverência, né? O pai do humor, o pai da molecagem cearense. Entendeu? Ele é muito mais conhecido por isso, né? Por essa autenticidade dele, do que realmente pela condição de jurista, né? Exato. Logicamente que essa condição de jurista serviu como pano de enredo, né, para que ele pudesse utilizar aí e usar em prática essa irreverência dele. Que você não vê em outro estado do Brasil, só vê aqui. É como a vaia. A vaia é nossa, cearense, né? Foi criada, né, pelos nossos antepassados, que criou e se eternizou. Entendeu? Nossa linguagem, né? Nossa assinatura. Exato, entendeu? E foi a partir dele que se criou, né? Foi o precursor, né, desse Ceará moleque, dessa brincadeira, né? Você tem reverência do humor, né? Que ele foi, segundo alguns historiadores, ele foi o primeiro humorista, vamos dizer, nas palavras de hoje, cearense, né? Não aquela humorismo de xingar, de usar pornografia, não. Aquele dentro de uma linguagem bem intelectual, bem que as pessoas entendiam o que ele estava falando. Falar da loura, falar de não sei de... Não, ele usava uma linguagem poética. Ele tinha uma certa autenticidade, uma elegância, sem cair na ridicularidade. Exato. Na verdade, o Quintino Cunha, não sendo tão conhecido dentro do ambiente jurídico, mas sim do ambiente dos humoristas. Exato. Muitos humoristas dos mais antigos têm conhecimento das anedotas do Quintino Cunha, da história do Quintino Cunha. Por exemplo, o Lúcio Alcântara, falando um dia com ele, que ele foi presidente da Academia de Ciências de Letras, ele disse que o povo, às vezes ele cria, né? Cria histórias que na verdade não aconteceu. Por exemplo, o Seu Lunga, muita história. Eu entrevistei uma vez a filha do Seu Lunga e disse, não, o papai não falou isso não, mas o povo fala, né? É como o Quintino Cunha, muitas vezes ele não falou, não disse, mas o povo criou, entendeu? E ali vai colocando o nome dele em evidência, né? Ele não falou, mas o povo criou. Porque talvez as histórias que foram criadas levavam meio que uma vestimenta parecida. Isso me parece coisa de Quintino Cunha. Então dava assinatura e dizia que... Essa é a cara do fulano. Essa é a cara dele, né? Então, do mesmo jeito que existe até hoje causas que dizem o Seu Lunga estava fazendo isso e não foi o Seu Lunga. Tem um caso aí que eu ouvi lá no Juazeiro. O Seu Lunga vinha uma vez no ônibus para Juazeiro e viu uns estudantes, e um estudante, para brincar com o Seu Lunga, pediu um pente, né? Ele prontamente entregou. Aí ele disse, Seu Lunga, isso é pente para pentear burro. Ele disse, por isso que eu lhe emprestei, né? Entendeu? E aí eu via uma história parecida. Quintino Cunha vinha num trem, né? De Baturité para Fortaleza, e um aluno pediu Quintino, você tem um pente? Ele disse, tenho, tá aqui. Aí ele olhou e mostrou para as meninas que estavam lá, as mulheres, isso é um pente de pentear boi, por isso que eu lhe emprestei. Né? Quer dizer, uma história em dois tempos diferentes, né? Entendeu? Com dois personagens diferentes. Entendeu? Então, pessoal, nós vamos nos despedir por hoje. Nosso primeiro podcast. Fica atento que com certeza teremos mais. Eu aqui com o Dr. Rilmar Silva, hoje também entrevistando aqui o professor Valentim, falando aqui sobre o Quintino Cunha. E chamo você também, que é da nossa cidade, ou quem estiver aí curioso para assistir, saber um pouco mais, em entender
sobre o que a gente conversou hoje nesse podcast muito maravilhoso e muito tranquilo. Esse bate-papo muito legal. Valeu, chefe, tudo de bom. Valeu. Professor Valentim, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço estar aqui, né? E fica à vontade, caso queira fazer... Esses dois mestres da jurisprudência. Caso queira fazer as considerações finais, fica à vontade. Não, eu quero agradecer a oportunidade da gente, como historiador, né? Eu consegui trazer um personagem da nossa história, esquecido pela nossa geração, para se debater um pouco sobre conhecer. O que falta, Alex e Ilmar, é as pessoas conhecer, né, saber os nossos antepassados, porque a história vai no passado, pega os personagens, coloca no presente para que seja projetado no futuro, né? Então não podemos jamais deixar morrer e saber que todos nós somos historiadores. Quando o momento que o Ilmar nasceu, que você nasceu, vocês já começaram a produzir história. Os documentos de vocês são os documentos históricos, são registros, aí vem toda a documentação. E a história está dentro de cada um de nós, porque nós nascemos historiadores. É isso aí. Pessoal, até a próxima. Tudo de bom. Valeu.